gente, tudo bem com vocês? Um dos livros mais inspiradores e gostosos de ler que eu li recentemente foi esse livro aqui, A Casa Minimalista. E esse livro é tão inspirador que eu resolvi trazer ele aqui no canal para vocês conhecerem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist que eu fiz resenha de outros livros para vocês conhecerem também se vocês tiverem interesse. O autor desse livro, A Casa Minimalista, é o Joshua Becker. Ele é americano, ele é escritor e a vida dele foi transformada no dia que ele estava limpando a garagem. Ele teve uma conversa com o vizinho dele e é assim que ele começa esse livro. Esse livro, A Casa Minimalista, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte do livro, o Joshua conta a história de como o minimalismo começou na vida dele, que é a história que eu falei para vocês agora, que ele estava limpando a garagem e ele teve uma conversa com o vizinho dele. Ele também fala da importância da gente deixar a casa sem tralha, que muitas vezes a gente desperdiça dinheiro comprando coisas que a gente não usa, ou então a gente compra coisas que está perdida na bagunça, a gente nem sabe que tem aquilo e vai lá e compra de novo. A gente também perde tempo, que é o que ele ensina na primeira parte do livro. Nós perdemos tempo procurando coisas por causa da bagunça, e a bagunça se instala quando a gente tem muitos objetos e nenhuma organização para guardá-los. Ou seja, nessa primeira parte do livro, o Joshua tenta convencer a gente o quanto que o minimalismo é importante. E aqui também nessa primeira parte, o Joshua ensina, ele apresenta na verdade o método Becker, que é o método que ele usa para destralhar a casa, é o método que ele ensina nos cursos e palestras que ele faz. A segunda parte do livro é onde realmente o trabalho começa. E o livro, A Casa Minimalista, é um livro que é para ser lido e aplicado. E é muito legal isso, né? Você vai lendo e você já vai aplicando o que você está aprendendo. Então, na segunda parte do livro, ele começa pedindo que a gente faça o destralhe e ele pede para a gente começar pela sala. E no livro ele explica o motivo da gente começar pela sala. Então, ele leva a gente naquele cômodo, ele nos ensina a olhar para aquele cômodo e fazer as perguntas que a gente precisa de fazer antes de destralhar. E ele também antecipa os problemas que a gente pode encontrar naquele cômodo, ensinando como que a gente vai resolver se caso surgir determinado problema. E depois que a gente destralha aquele cômodo, ele pede pra gente passar por outro e depois para o outro cômodo, e cada cômodo ele explica direitinho o que a gente deve observar, e até a garagem, jardim, ele ensina a destralhar. É um livro bem completo, independente se você mora em um apartamento que só tem uma varanda ou se você mora numa casa com jardim e quintal. O livro com certeza é para a realidade de todas as pessoas. E além disso, depois de destralhar cada cômodo, tem esses checklists, que são perguntas que ele faz para que a gente saiba se aquele cômodo foi realmente destralhado, se tem mais alguma coisa que nós deveríamos observar. São perguntas que nos fazem refletir se aquele jeito que a gente destralhou vai funcionar no dia a dia para a rotina da nossa casa. Nessa segunda parte do livro, depois que o Joshua ensina como destralhar a casa inteira em todos os cômodos, ele escreve um capítulo que ele chama de manutenção do minimalismo, ou se caso você preferir, manutenção do destralhe. E aqui nesse capítulo ele ensina que depois de feito o destralhe, o que nós devemos observar no dia a dia, se a gente precisa de adequar alguma coisa à nossa rotina. Ele fala sobre as mudanças de fases da nossa vida, porque conforme nós vamos envelhecendo, os nossos hábitos de compra mudam. E ele também dá algumas sugestões do que nós devemos fazer quando a gente recebe presentes que nós não gostamos. E daí aqui também isso é pra gente, né? A gente aprende aqui nesse capítulo o que nós devemos fazer antes de comprar um presente para alguém. São sugestões para que a gente também não leve tralha para casa das pessoas. E em todo o livro, tanto na primeira parte, nessa segunda parte e na terceira que eu vou contar para vocês, ele vai colocando histórias inspiradoras, histórias da vida dele, histórias de amigos ou então de alunos que participaram dos cursos dele. São histórias inspiradoras que as pessoas vivenciaram depois de começarem a aplicar o minimalismo na vida delas. E também tem esses quadros com a hashtag Casa Minimalista, que são frases bem impactantes, frases curtas, mas que nos fazem pensar, nos fazem refletir, e é uma ótima forma de compartilhar também. Na terceira parte do livro já é uma parte mais polêmica. O Joshua fala sobre tamanhos de casa, ele fala sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal e o que o minimalismo pode nos proporcionar ao longo dos anos. Esse livro tem 256 páginas,
bem aproveitadas, porque a leitura é incrível, é dinâmica, a linguagem é bem simples, bem assim do nosso cotidiano mesmo. Então, mesmo que você não tenha o hábito da leitura, com esse livro você não vai ter nenhuma dificuldade para ler. A letra é confortável, os espaços entre as linhas é um bom espaço, não é cansativo e o mais importante, o conteúdo é muito, muito bom. Eu aprendi muito com o Joshua. E o preço desse livro é aproximadamente R$25. Comentem aqui se vocês gostam desse estilo de livro que a gente lê e já vai aplicando. Se vocês já conheciam esse livraço aqui, A Casa Minimalista, eu vou amar responder o comentário de cada um de vocês. Eu espero poder ter tirado a dúvida de vocês de como o livro é escrito, como se desenrola os parágrafos. Comentem aqui se vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem. É só me perguntar aqui que eu respondo para vocês.